Vocês já assistiram As Branquelas? Aquele filme onde dois homens se disfarçam de mulheres, brancas e ricas, para uma missão do FBI? Pois é, muita gente não sabe, mas aqueles personagens icônicos desse filme, as irmãs Wilsons e várias outras dos filmes, foram inspiradas em pessoas reais. E algumas dessas inspirações vão surpreender vocês. Vou contar hoje quem são essas celebridades que, sem saber, viraram as musas dos criadores de As Branquelas. Algumas foram confirmadas pelos próprios atores, outras que a internet descobriu ao longo dos anos. Vamos começar primeiro pelas confirmadas. Pausa rápida aqui para vocês fazerem algo muito importante para a gente. Pessoal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque isso vai ajudar a gente bastante a manter cada vez mais tanto o cenário quanto o roteiro, tudo atualizado para vocês. Em breve também, se Deus quiser, a gente consegue trocar o nosso editor, que a gente está tendo muito problema. Não, sacanagem, tô brincando. Então já se inscreve aí embaixo e vamos continuar no vídeo. O cenário tá um pouquinho diferente, né? Então, eu me mudei recentemente, então eu tô ainda me adaptando, então por isso eu fiquei um tempinho off, mas vamos voltar com tudo. Em primeiro, falaremos para vocês sobre a Paris e Nick Hilton, as inspirações mais confirmadas dessa trama. A revelação mais importante ela vem em 2021, quando Marlon Wayans, um dos protagonistas do filme, ele decidiu contar a verdade no próprio Instagram dele. Ele postou uma foto ao lado de Paris Hilton e escreveu: "Eu e a Branquela original". Na legenda, ele contou toda a história de como surgiu a ideia do filme. Segundo Marlon, um dia o próprio irmão, chamado Shawn Wayans, ligou às 3 da manhã com uma proposta meio inusitada. A gente deveria interpretar garotas brancas. A primeira reação dele foi bem óbvia, tipo, cara, você tá chapado? Mas no dia seguinte, Shawn começou a aparecer com uma revista na mão e explicando um pouco mais sobre eles. E na capa estava Paris Hilton e a irmã dela. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Elas eram pessoas muito importantes ali nos anos 2000. Ricas, herdeiras dos hotéis Hilton, sempre aparecendo nas revistas como a socialite perfeita. Elas viviam exatamente aquela vida que vemos no filme, tá? Sempre bem vestidas, cercadas de glamour, festas. Nick e a irmã mais nova também fazia parte daquele mundo de luxo dos ricaços americanos, embora fosse um pouco mais discreta. O mais interessante dessa história é a reação das próprias inspirações. Quando Paris e Nick, elas descobriram, cara, longe de ficaram ofendidas ali, elas não sentiram nada disso. Elas adoraram a homenagem. Paris chegou a comentar num próprio post que aconteceu, falando assim, pô, esse filme é hilário, eu também amo assisti-lo. Nick foi além e disse estar feliz por ter sido fonte de inspiração e ainda perguntaram ali, né? Será que sai As Branquelas 2? Com essa confirmação oficial, ficou claro que as irmãs Wilson realmente foram inspiradas nas irmãs Hilton. Mas essa não é a única conexão interessante que o filme tem com celebridades reais. Outras possíveis inspirações, eu vou falar um pouco mais para vocês. Depois dessa revelação do Marlon, a internet fez o que a internet sempre faz de melhor. Começou a investigar e começaram a surgir teorias sobre outros personagens do filme que poderiam talvez ter sido inspirados em celebridades da época. O caso mais discutido é o do Latrell Spence, aquele jogador de basquete rico interpretado pelo pai do Chris, como todos conhecem, que se apaixona por uma das meninas. Recentemente, principalmente depois das polêmicas envolvidas o próprio P. Diddy, como conhecemos, algumas pessoas começaram a conectar os pontos. A teoria ela ganha força porque no próprio filme há uma menção direta ao Puff Daddy, que era um dos nomes artísticos do P. Diddy nos anos 2000. Além disso, o estilo de vida excêntrico, as festas extravagantes e a fortuna do personagem de Latrell lembram bastante a imagem pública que P. Diddy tinha na época. Seguindo essa linha de raciocínio, outro personagem que chamou muita atenção foi o Russ, aquele traficante charmoso que todas as garotas do filme queriam conquistar. Algumas pessoas acreditam que ele pode ter sido inspirado pelo próprio Leonardo DiCaprio dos anos 2000, sempre cercado de modelos famosas, sempre em festas badaladas, com aquele charme irresistível. E é importante deixar claro que, diferente das irmãs Hilton, essas são teorias da internet, não são confirmações oficiais dos próprios criadores, mas são conexões que fazem sentido quando pensamos no contexto da época. E falando em referências inteligentes, tem uma no filme que muita gente acaba não percebendo. Na famosa cena da passarela, as personagens aparecem usando vestidos extravagantes, que lembram cisnes. Essa é uma referência direta e proposital ao polêmico vestido que a cantora Björk usou lá no Oscar dos anos 2000, um momento que
que virou piada e se tornou uma referência mundial na época. Isso mostra como os criadores do filme estavam realmente atentos à cultura pop do momento, pegando até mesmo as referências de moda mais inusitadas. Terry Crews e seu personagem icônico, eles merecem um capítulo à parte nessa história, porque ele não só criou um dos personagens mais marcantes do filme, como também nunca mais conseguiu se livrar dele. E isso até mesmo no melhor sentido possível. Até hoje, 20 anos depois do filme, sempre que a música que ele protagonizou no filme toca em algum lugar, Terry ele não consegue resistir. Ele já reproduziu a cena icônica no programa America's Got Talent, no programa Lip Sync Battle, em lives beneficentes e até quando veio ao Brasil recentemente, ele foi filmado cantando a música no Mercadão de São Paulo. Mas o carinho que o Terry ele acabou criando pelo filme vai além das aparições públicas. Ele é um artista muito talentoso que desenha muito bem e já postou nas redes sociais alguns retratos impressionantes das personagens de As Branquelas, mostrando que realmente ele tem um afeto especial por esse trabalho. Uma curiosidade engraçada que o Marlon Wayans ele revelou numa entrevista é que durante os filmes, Terry ele mostrou genuinamente impressionado com a transformação dos irmãos Wayans em mulheres. Ele chegou a elogiar o Marlon. Ele falou assim, cara, você tá muito fofa. E o que gerou algumas situações, cara, hilárias ali no set. Essa dedicação de Terry ao personagem reflete algo ainda maior, como As Branquelas conseguiu capturar perfeitamente o espírito de uma época específica da cultura americana e transformar isso em um grande filme. Tá, e o contexto dos anos 2000? Para entender por que essas inspirações fazem tanto sentido, precisamos voltar no contexto dos anos 2000. Era uma época única na cultura pop americana, onde as socialites eram as verdadeiras estrelas da mídia. É como se elas fossem, talvez, hoje, os influencers. Paris Hilton, Lindsay Lohan, as gêmeas Mary-Kate, Ashley Olsen, cara, todas essas estavam constantemente nas manchetes. Não necessariamente por talentos específicos, mas por seus estilos de vida extravagantes. Era o auge da cultura das celebridades por serem exatamente celebridades. Os irmãos Wayans, eles foram geniais ao perceber isso e transformar todos esses elementos. O consumismo exagerado, o glamour artificial, as rivalidades mesquinhas entre as patricinhas da época e transformando isso numa comédia que funcionava como um espelho distorcido, mas reconhecível daquela realidade. É por isso que mesmo 20 anos depois, As Branquelas continua sendo muito relevante e constantemente citado. O filme não é apenas uma comédia aleatória, é praticamente um documento histórico daquele momento específico da cultura pop americana, só que apresentado de uma forma cômica e também muito exagerada. E eu acho que isso que fez o filme se tornar ainda mais legal. Os irmãos Wayans não criaram personagens do nada. Eles fizeram uma observação inteligente sobre a cultura da época e transformaram em um entretenimento que perpetua até os dias de hoje. Pegaram figuras reais como Paris Hilton e a Nick Hilton também, estudaram o comportamento das socialites americanas da época e criaram uma sátira que funciona porque reconhecemos a verdade por trás de todo aquele exagero. O resultado foi um filme que, mesmo sendo massacrado pela crítica na época, se tornou um clássico cult ali mundial, especialmente aqui no Brasil, onde é sucesso garantido toda vez que passa na sessão da tarde e em alguns outros lugares. Quem nunca, né? E vocês, depois de saber essas inspirações, vão assistir As Branquelas com um olhar um pouco diferente? Deixe nos comentários aqui embaixo se conhece outras possíveis conexões entre o filme e a celebridade dos anos 2000. Eu vou adorar ler e debater um pouco mais com vocês. Pessoal, muito obrigado, tamo junto, um beijo no coração de vocês e fui!